A bancada da oposição na Assembleia Legislativa ainda está avaliando qual é o embasamento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a execução de recursos públicos na saúde no período da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Havia uma expectativa, né, que fosse protocolado o pedido de abertura de CPI ainda nesta semana. Os deputados chegaram a anunciar que tinham pelo menos 10 assinaturas, né, garantidas para a abertura dessa CPI. A gente lembra que para a abertura de uma CPI só são necessárias 8 assinaturas de deputados. Então a oposição já anunciou que tem pelo menos 10. Só que esse protocolo ficou para a próxima terça-feira, porque os deputados ainda estudam se vai ser mesmo uma CPI. Parece que estão analisando também um pedido de impeachment contra a governadora Fátima, enfim. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre este e outros assuntos com o deputado estadual Tomba Faria, que já está aqui conosco na bancada do 12 em Ponto. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde, Tiago Rebolo, Cristiano, Daniel. Boa tarde, ouvintes da 98. Feliz em estar de volta aqui para que a gente possa ter esse bate-papo. Deputado, o senhor é um dos deputados que deve assinar esse pedido aí de investigação contra o governo? Olha, eu acho que se fala em CPI, se fala em outro tipo de processo, é preciso que as pessoas entendam de que as coisas que estão acontecendo são plausíveis de que seja fiscalizado pela Assembleia, que cabe à Assembleia. Nós estamos sendo muito cobrados pela população, pelos internautas, a forma como o governo vem se comportando. As pessoas, é notório aqui, todo mundo sabe, vocês sabem, vocês verem, escutam todos os dias, de que o governo fez bastante dispensa de licitações. E dispensa de licitações que são, como se diz, mal assombradas. Na verdade, é um termo que pode até ser usado. Como assim? Uma empresa que tem aqui no Emaús uma casa aberta, que tem 50 mil reais de capital, 100 mil reais de capitais, e entra numa licitação com dispensa e ganha uma obra de 8 milhões, de 50 milhões, de 5 milhões, e que todo dia a gente vem cobrando explicações sobre isso. E o governo não fica por aí, não para por aí. Aí no outro dia chega o contrato, uma empresa que tem 4, 5 dias de criada e dá um contrato de 2, 3 milhões com dispensa de licitação. Quer dizer, o governo precisa cuidar mais das coisas, porque hoje não se vive mais esse momento assim. Eu estou dizendo isso porque os tempos mudaram. As coisas estão acontecendo. Nós estamos vivendo uma pandemia onde está faltando muitas coisas, onde estão sendo perdidas muitas vidas, na verdade, e que os recursos vieram para que fossem aplicados de forma, né, correta. Nós não estamos discutindo isso, eu não estou aqui dizendo se a governadora errou, se a governadora tem culpa. Agora, que é plausível e uma boa apuração, com certeza é verdade. Que tipo de se vai ser uma CPI, se vai ser outro tipo de qualquer tipo, isso aí vai ser analisado. Agora, são coisas notórias e a gente está sendo cobrado. Minha rede social cobra todo dia assinatura, as pessoas procuram. Então o governo precisa parar de fazer esse tipo de comportamento, e tudo isso é encaminhado dentro da saúde desse momento. E quando às vezes você vai apurar qualquer coisa, quando você se toca, se depara, as coisas não estão corretas. Então, por menos muitas coisas do que isso, está sendo gente afastada por aí. Deputado, o senhor especialmente tem feito críticas nessas dispensas de licitação que o governo do estado tem promovido durante a pandemia. O governo do estado alega que dispensa a licitação porque o momento é de excepcionalidade, né? Uma licitação às vezes demora 4, 5 meses para poder ser materializada, e por isso a rapidez, né, na contratação dos serviços. E os serviços são efetivamente prestados por essas empresas, né? Nesse caso das dispensas de licitação, quais são as irregularidades que o senhor tem encontrado que motiva essa investigação? É só pelo fato de ter dispensado a licitação? Peraí, o fato de ser dispensado, eu apoio a dispensa de licitação porque o momento é de urgência. Sim. Agora você dispensar uma licitação, aí você vai procurar onde é a sede da empresa. A sede da empresa fechada, um quilombozinho de 3 por 7. A empresa tem um capital de
50 mil, 100 mil, participa de uma licitação. Aquele das ambulâncias que a gente gritou e reclamou, que a ambulância estava sendo alugada por 230 e poucos mil reais, foi urgência, não foi urgência? E não foi suspenso? A governadora deu última hora. Depois do seu pronunciamento, inclusive. Sim, então não era urgência. Não era urgência. Se foi suspenso, era porque tinha alguma coisa errada e não era urgência. A prova tanto que está aí. Então, são esse tipo de coisa. Por exemplo, se você vai contratar uma empresa, contrata uma cooperativa, ou porque você vai fazer uns exames, aí contrata por exemplo, aqui, a Liga. Ok, bacana. Todo mundo conhece o comportamento da Liga, sabe que sabe que as coisas acontecem com tranquilidade, as coisas acontecem realmente com a veracidade. Aí você contrata uma empresa que ninguém sabe onde é, que ela abriu, que nunca teve uma nota fiscal expedida, que nunca fez um contrato com ninguém, meu amigo. Aí ela tem um contrato assinado de 5 milhões, de 8 milhões. É feio isso, entendeu? É um negócio assombrado, como eu digo. Você tem uma empresa que nunca contratou com ninguém. Aí contrata uma empresa que nunca deu uma nota fiscal a ninguém. Um contrato de 5 milhões com dispensa de estação com capital de 50, 100 mil reais? Isso deputado, vai ser investigado. Agora, no caso das ambulâncias, o governo do estado disse que só essa empresa apareceu para prestar o serviço. Só essa empresa apareceu? Segundo o governo, só essa empresa apareceu. É a palavra do governo. É a palavra do governo. Eu tenho uma pessoa que tem 240 carros e que a ambulância dele estava alugada ao Valfredo Gugel. Faz 10 meses que não recebe. Ele volta? Ele participa da licitação? Ele não participa de uma licitação mais. Deputado Tomba, agora essa contratação das ambulâncias, no valor de 8 milhões e meio de reais para pacientes com Covid-19, ela já foi objeto de uma formalização de CPI em outubro do ano passado. E Sim. Como é que tá? Não andou essa CPI? O problema foi que foi acordado de que a CPI iria ser presencial. Houve um pedido para que fosse presencial. Isso aí eu até concordo. Como eu votei na outra do Arena da Júnior, eu também não poderia fazer de forma diferente, Tinha que ser uma aqui e a outra não ser. E com essa nova agora, também vai ser assim? Vai se voltar o trabalho presencial para todas as CPIs? Olha, o presidente da casa está dizendo que vai começar híbrido agora, né? Já é um bom começo, mas já está se falando aí que vai chegar uma cepa, uma nova, vocês já viram falar sobre isso. Então, a gente precisa ter cuidado naquilo que vamos dizer para a gente não atropelar as coisas. Então, o que eu acho e o que eu vejo é justamente esse momento de diferença do que está acontecendo nos setores das dispensas de licitações. Eu achei interessante que Ana pontuou, realmente isso já foi ensaiado, digamos assim, uma CPI antes. E esses fatos, a contratação, principalmente a questão da compra dos respiradores, por exemplo, e essa contratação, tanto da ambulância como os leitos São João Machado, tem algum tempo e já se cobra CPI para isso, já se cobra investigação desses termos. Se usa, isso tudo, está se acusando que se usou a pandemia como uma forma de fazer a contratação ilícita ou de sob suspeita. E agora está se usando a pandemia, porque se não tiver presencial não vai ter CPI de novo, vai se usar a pandemia também para não se investigar. Qual é o risco que a gente corre de toda essa articulação acabar dando de nada de novo? Olha, com certeza vai ter que ser investigado. Isso aí não tem como acontecer. Porque veja bem, foi comprado os respiradores, foram pagos, não foram recebidos. Não existe uma ação por parte disso, nenhuma movimentação do governo com ação para mostrar que deu a entrada buscando uma solução para isso. Aí você vai procurar quem é o executivo, que é o secretário executivo do Consórcio Nordeste, Gabas. Carlos Gabas, que foi preso nessa coisa, passou não sei quanto tempo, quer dizer, é brincadeira um negócio desse. Era ligado ao Partido dos Trabalhadores. Que inclusive teve a compra de 500 mil de passagens na pandemia e alugaram-se salas de escritórios na Bahia, do mesmo consórcio, por 2 milhões e 300 mil reais. Quer dizer, não é uma coisa, não. Estão brincando, é isso que a gente está falando. Então, isso tem que ser realmente apurado. Se alguém está em conta, qual é o papel
da Assembleia é apurar, mas as coisas estão evoluindo e eles não param de fazer as coisas, então por isso que está acontecendo esse tipo de problema. Deputado, o secretário de Planejamento Aldemir Freire esteve aqui na bancada e ele comentou com relação a essa questão da CPI, disse que não teria medo de qualquer tipo de investigação e ele sugeriu inclusive que fossem investigadas duas questões, né? Primeira, a queda de leitos no Rio Grande do Norte nos últimos 8 anos, foram fechados 465 e a ausência de aplicação do mínimo constitucional de 12%, sobretudo em 2018, né? Quando foram aplicados apenas 10,12%. Isso pode entrar também na CPI? Ou seja, o secretário está defendendo que a abrangência dessa CPI eventual, em uma vez sendo aberta na Assembleia, não apure apenas contratos da pandemia, mas também esses outros dois fatos. E outros de governos anteriores ao de Fátima Governos Bezerra. Robinson e Rosalba. Olha, se tem coisas erradas, eu acho que deve ser apurado tudo. Agora, a pandemia é em foco local, né? É aquele, né? Tem que ter o objeto, não é verdade? Então, e eu acho que o governo não tem que temer a CPI. Se o governo tem a certeza que está tudo certo, por que ele está preocupado? Qual é o problema? Eu acho que a CPI é para se apurar se tem fatos errados que leve a gente a acreditar. Eu não estou aqui questionando ninguém, nós não estamos aqui falando de ninguém, eu estou dizendo de que o que está acontecendo é muito esquisito e muito estranho e precisa ser apurado, uma coisa é certa. Na lista dos deputados estaduais que já anunciaram que vão assinar esse pedido de investigação contra o governo do estado estão Gustavo Carvalho, José Dias, Tomba Farias, Galeno Torquato, Getúlio Rego, Nelter Queiroz, Kelps Lima, Cristiane Dantas, Eliabe Marques e Coronel Azevedo. Deputado, fala-se muito também, né, que a CPI ela pode ser uma CPI política, né? Uma pressão, principalmente da bancada de oposição, porque o governo do estado não está pagando as emendas impositivas, né? Do dinheiro que deve ser destinado para o pagamento das emendas dos parlamentares. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Não é verdade isso, não é verdade isso. O que a Assembleia não aceitou foi a forma como foi recorrida um direito de uma emenda impositiva e bater no Supremo Tribunal Federal, em que o próprio ministro julgou dizendo que era 5% do valor do orçamento, que não é, o ministro equivocou-se muito, é 0,5%, é diferente de 5%, e que a pandemia estava com a queda de arrecadação. E todo mundo sabe que não tem queda de arrecadação. Pelo contrário, houve aumento de arrecadação todo dia aqui. O secretário diz aqui que houve aumento de arrecadação todo dia, inclusive os municípios tiveram aumento de arrecadação. Então, esse é o problema. Não houve, né, não existe isso, até porque é obrigatório. Mas realmente o governo se a governadora não pagar. Hein? Então, realmente, o governo não está pagando as emendas? Não, o governo tem pago as emendas. A gente tem recebido as emendas. Não como a gente queria. O governo está pagando como acha que pode, porque está se valendo de que não tem recurso, que não tem nada. Mas essas emendas estão indo para os municípios, não é verdade? Está indo para os municípios que estão precisando. O problema não tem nada a ver com isso aí. O que tem a ver é que justamente o descuido, a teimosia do governo em tornar errando e desrespeitando, eu acho, uma falta de respeito para com a casa. Eu acho isso. Não existe um interlocutor para discutir nada disso. A gente pede e nunca fomos recebidos com isso, com essa prestação de conta por exemplo, dos respiradores. Respirador, nunca ninguém entregou documento nenhum à comissão dizendo de que entrou com ação para devolução, para receber de volta. Nunca. Então são esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com as emendas. As emendas têm sido pagas dentro daquilo de que o governo pode. Então, a abertura de um eventual CPI não seria nenhuma espécie de retaliação ao governo por demora no pagamento de emendas, né, deputado? Não. Pelo amor de Deus, pagamento de emenda, longe disso, não tem nada a ver, nada a ver. Deputado, o senhor falou sobre a compra dos respiradores, aquela compra frustrada, né? O Estado pagou antecipadamente 5 milhões, os respiradores nunca chegaram, o dinheiro também não foi devolvido. Esse caso está sob investigação no Superior Tribunal de Justiça, o próprio Consórcio Nordeste denunciou o caso à Justiça e está sendo investigado. O governo do Estado não tem a participação direta no processo, porque como o Consórcio Nordeste é liderado pelo governo da Bahia, né? É o governo da Bahia que está fazendo essa interface. Agora, o senhor acha que a Assembleia, uma vez abrindo a CPI para investigar a participação do Rio Grande do Norte nessa compra, possíveis irregularidades da governadora, dos agentes públicos nessa compra,
pode vir a requisitar, por exemplo, o compartilhamento de informações desse processo que está lá no STJ para com a Assembleia, porque hoje o processo ele está todo em sigilo, mas uma vez a Assembleia instalando uma CPI, pode requisitar informações e compartilhar informações lá do STJ para também entender melhor como foi que ocorreu essa compra, para tentar inclusive quebrar sigilos, para telemáticos dos envolvidos, dos agentes públicos, para tentar investigar se houve algum tipo de irregularidade realmente praticada pelos governadores. Você acha que essa é uma possibilidade? Com certeza, pode chegar até o governo da Bahia, eu acho. Da mesma forma como a CPI do governo federal está querendo, e pode escutar os governadores dos estados do Nordeste. Então, isso são coisas que poderá acontecer. Perfeito, estamos aqui ao vivo com o deputado estadual Tomba Farias, deputado do PSDB, Ana Karina Castro, repercutindo aqui, portanto, essa articulação dos deputados para abrir uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar contratos do governo do estado durante a pandemia. Saindo um pouquinho da CPI, deputado, na próxima segunda-feira o Rio Grande do Norte vai receber aqui o ministro do Turismo, que vem anunciar aí a liberação de recursos para a última etapa da obra lá do teleférico de Santa Cruz, uma luta sua, né? Lá para o município de Santa Cruz. Como é que está programado isso? Olha, a programação de início era para ser feita em Santa Cruz. E eu recebi ontem uma programação que foi feita voltada para Natal. Mas vai liberar recursos para a última etapa? Na ordem de quanto? Veja, a obra está adiantada? Como é que está? Não, a obra vai bem, a obra está toda paga. O que está acontecendo é o seguinte: as torres, estava faltando a construção das torres. Diante do taxamento do aço por Trump, quando era presidente da República, houve um aumento muito grande do aço e do ferro. Inclusive você vê que os carros aumentaram feito louco, né? Carro que era 200 mil passou para 320 mil reais, uma reta escavadeira que era 280 mil passou para 390, quase 400 mil reais. E por quê? Porque tem a parte de aço e a parte de ferro que subiram muito. Então, com o aumento que houve, precisou a gente tinha empenhado o valor das torres, precisou mais desse recurso de 1.200.000. E a gente tivemos lá em Brasília com o ministro, e o ministro disse que vinha a Santa Cruz, inclusive com a presença dele. Tivemos com o ministro Sérgio Machado e com o ministro Fábio, e na conversa foi que eles viriam a Santa Cruz. E estava programado, foi até cancelado 2 ou 3 vezes por questão da agenda do ministro. E quando foi essa semana, vai acontecer aqui em Natal, na segunda-feira, onde inclusive ligaram, nós já garantimos nossa presença lá no evento que vai acontecer às 3h, e vamos aguardar para que essa notícia seja boa, porque ela está em andamento, as torres já começam agora, que é só o que está faltando. O equipamento todo já chegou da Suíça, já se encontra lá, está todo pago. Então eu acredito que esse ano a gente conclui a obra, e o ano que vem com certeza Santa Cruz vai ter esse equipamento aí inaugurado. Um dos principais destinos do turismo religioso, né, do país. Então, a Santa Cruz, lá, Santa Rita de Cássia, lá no município de Santa Cruz, com teleférico, viu, gente? É verdade. É verdade que está passando um momento, né, de muita dificuldade com essa pandemia, né? Tudo fechado, né? E agora eu acredito que a gente vai conseguir finalizar esse momento tão importante, que vai ser justamente o Alto Santa Rita vai receber o teleférico, né? E eu acho que com isso aí vai dar uma alavancada muito grande no turismo na cidade de Santa Cruz. Deputado Tomba Farias, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre 2022. A gente que transita no mundo político, a gente sabe que 2022 já está na roda das conversas. O partido do senhor, o PSDB, tem já discutido essa questão. Hoje, essa semana, inclusive, o presidente do partido, deputado Ezequiel Ferreira, deu uma entrevista falando, já sinalizando o apoio dele a alguns nomes aí para a disputa do governo do estado, também para o Senado Federal. E o nome do senhor tem aparecido nessas conversas, inclusive sendo citado por algumas pessoas como um possível candidato a governador contra a governadora Fátima Bezerra no ano que vem. É possível que o senhor seja candidato a governador nas eleições de próximo ano pelo PSDB? Olha, isso é uma pergunta de que a política é uma caixa de surpresa. Na verdade, eu tenho a minha candidatura a deputado estadual posta, né? A gente tem feito um trabalho no interior. A lembrança do meu nome, eu acho que se deve ao trabalho que a gente fez perante as mudanças na cidade
e na região, não é? Nós fizemos um trabalho de mudança lá. Eu não venho de famílias ricas, nem políticas, nem o pai e minha mãe nunca foram nada. Nós conseguimos isso com o trabalho. Tem grandes nomes aí, como o nome do prefeito Alvo Dia, que tá dando um show na administração aí de Natal, e é lembrado no interior quando a gente conversa, né? Tem o nome de Belo Leocádio, outro de Fábio, tem muitas pessoas. Então, o meu nome está sendo lembrado, deve ser por isso, pela coragem que eu tenho, eu acho que eu me sinto uma pessoa destemida. Eu sou uma pessoa que trabalho muito 24 horas, eu faço política, a política é municipalista, né? E na presença do governo da governadora Fátima, teve muitas promessas que até agora não foram cumpridas. E quando isso começa a acontecer, a lembrança começa a acontecer das pessoas. E as pessoas começam a perder a esperança, começam a perder a fé e começam a lembrar de pessoas que poderão. Então você não descarta essa possibilidade? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu estou fazendo a minha parte. Eu acho de que eu estou sendo lembrado e as pessoas estão perguntando muito. Se isso está acontecendo, é porque as pessoas sentem falta de alguma coisa que eu tenho e que eu possa dar e oferecer. Não sou de fazer promessas, né? Mas coloco meu nome e com certeza as pessoas diziam de que a governadora não iria ter concorrente. Eu não sou aqui. Talvez seja uma pequena pedra, né, dentro do oceano, mas quem sabe, a política às vezes começa, né, e toma outro rumo. E eu estou aí com meu nome à disposição, se for chamado. Preciso também, lógico, eu sei que precisa ter uma conversa muito grande, tem que unir as classes políticas, tem que ter a união do povo e muita gente tem que renunciar muita coisa para esse Rio Grande do Norte e para o rumo. O Rio Grande do Norte precisa de projetos que sejam, não pessoais, mas projetos que sejam em torno da população, em torno de um destino de saída de soluções para um estado que precisa muito, não é, de um governo diferenciado, de um governo diferente, assim, inovador e que possa realmente, que tenha coragem de fazer as mudanças que o Rio Grande do Norte precisa. Deputado Tomba Faria, PSDB, muito obrigada pela participação aqui no 12 em Ponto. Muito obrigado, uma boa tarde as pessoas nos escutaram. Quero mandar um abraço ao povo da minha querida cidade de Santa Cruz, da região do Trairi, do Rio Grande do Norte, que sempre me acolheram com muito carinho. Obrigado, deputado Tomba. Obrigado, deputado. Olha, Santa Cruz que vai receber na próxima segunda-feira aí, né? E aproveitar, aproveitar o ganchozinho, dizer de que hoje é o dia 21 e amanhã é o dia da procissão de Santa Rita de Cássia. Não vai ter, mas vai ter a procissão de carro, vai ser acompanhado, a Santa vai ser acompanhada por uma procissão, né? Os carros vão sair, vão passar em todas as ruas. Amanhã eu estarei lá na minha casinha esperando a passagem de Santa Rita de Cássia, a nossa protetora, a protetora das causas dos impossíveis. Muito bacana. Pois é, segunda-feira, ministro do Turismo Gilson Machado, aqui no estado do Rio Grande do Norte, liberando aí recursos para a última etapa do teleférico lá em Santa Cruz.